Por que você existe? Você já parou para pensar nisso? A humanidade se pergunta: qual é a resposta da sua existência? Qual é a resposta para a sua existência? Existe um propósito com certeza na sua existência. E o propósito que eu quero te falar é o propósito divino. Nós teremos a resposta, nós veremos a resposta através de algo muito importante colocado para o homem, que é a palavra de Deus. Olá, meu nome é Claudemir Pontes. Eu sou um estudioso da Bíblia e gostaria de passar para você algumas coisas que eu tenho já ministrado e palestrado em alguns grupos, igrejas, casas e tudo mais. Eu tenho percebido o seguinte: eu tenho percebido que as pessoas têm uma dificuldade de entender o propósito da vida. Por que ele está existindo? Qual é o propósito da sua existência? O meu objetivo é chegar até você e a gente estudar a Bíblia, nós estudarmos a Bíblia, que é a palavra de Deus, e através então da revelação divina, nós entendemos o propósito da criação. É exatamente isso. O objetivo deste vídeo é entender o propósito da criação, o propósito de Deus na criação. Nós vamos produzir uma série de vídeos para tentar assim entender qual é o propósito de Deus na criação. Esse é o objetivo desses vídeos. Nós vamos entender o que Deus pretendia, ou o que Deus pretende com a sua vida, pretende para você. Qual é o plano de Deus para a sua vida? Qual é o plano de Deus para a sua existência? Isso é de extrema importância você entender. Porque veja bem, as pessoas estão aí como se caminhando sem rumo, sem direção, porque não pararam para entender isso, não pararam para entender qual é o propósito da sua existência. Essa é a nossa pergunta, esse é o motivo e o propósito do nosso estudo, tá bem? Eu quero te convidar a caminhar comigo na palavra de Deus, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus, ela tem a palavra que Deus tem para você. Para você entender qual é o propósito, para você entender qual é o foco de Deus, o objetivo de Deus, o plano de Deus. É muito interessante você conhecer a Bíblia. Na Bíblia está tudo aquilo que você precisa para a sua vida. Na Bíblia está a regra para todas as coisas. Na Bíblia está a direção para toda a sua vida. Se você entender qual é o propósito de Deus na criação, você vai entender tudo o que você precisa para o restante da sua vida. Eu tenho certeza disso, eu tenho convicção. Por quê? Porque por muitas ministrações que nós já fizemos, muitas palestras que nós já fizemos, nós podemos entender que o objetivo foi alcançado. As pessoas se transformaram com o entendimento da palavra. As pessoas se transformaram com o entendimento do texto bíblico, porque aí eles puderam entender qual é o propósito de Deus, a vontade de Deus, e assim caminharam então numa vida mais feliz. É este o propósito desse vídeo, fazer com que você entenda isso. A Bíblia é a palavra de Deus. Na Bíblia você aprende sobre Deus. Qual é o objetivo de Deus na palavra? É que você aprenda sobre Deus. Por quê? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Então, se você aprende sobre o Criador, você vai viver melhor. Com certeza, você vai viver melhor. É esse o objetivo desse vídeo. É esse o objetivo desse nosso estudo. Você entender aquilo que é necessário para você viver melhor, para sua família viver melhor. E está tudo aqui, na palavra de Deus. E onde eu procuro, você pode estar perguntando. Onde eu procuro? Eu quero te convidar para que nós comecemos o nosso estudo aqui. Se for possível, que você tenha uma Bíblia na sua mão, que você acompanhe os versículos, que você vai então verificar que nós não vamos falar nada além daquilo que está escrito. Está escrito, nós vamos falar. Não está escrito, nós não falaremos. Este é o propósito nosso, tá bem? Então nós vamos começar a partir de Gênesis, porque nós entendemos que Gênesis é a criação, é o princípio de todas as coisas que nós vivemos. Tudo está aqui registrado em Gênesis. O início de todas as coisas, inclusive Gênesis, significa início, princípio, começo. A palavra Gênesis. E no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, está registrado logo no começo dela, no primeiro capítulo,
a criação de todas as coisas, como Deus criou as coisas, como Deus criou a terra, como Deus criou toda a natureza. Eu gostaria de explicar para você, você não entender Gênesis, você tem uma dificuldade de entender o propósito de toda a Escritura. Tudo está registrado em Gênesis. Tudo aquilo que Deus promoveu, aquilo que Deus estabeleceu para o homem, está em Gênesis. Você precisa entender Gênesis no primeiro capítulo, pelo menos até o capítulo 12, você ter a visão esclarecida daquilo que Deus colocou. Se você começa a entender Gênesis a partir do capítulo 1, logo nos primeiros versículos, você vai perceber que Deus cria as coisas com um propósito muito específico, um propósito muito importante, valioso, vamos dizer assim, um propósito muito rico. Ele tinha uma linha de pensamento, ele tinha uma regra a seguir e ele fazia as coisas com muita perfeição. E isso está registrado em Gênesis. Eu quero te convidar comigo a ler Gênesis capítulo 1, verso 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Logo nesse primeiro versículo eu já começo a aprender. Aprender o quê? Bom, no princípio. O princípio de quê? No princípio de todas as coisas. Não existia nada, não existia nada. Apenas trevas. Deus criou. Nesse momento, a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio de quê? De todas as coisas. Mas você pode perguntar, mas então, quando Deus começou a existir? Ou, quem criou Deus? Qual é o momento da criação de Deus? A resposta é muito simples. A Bíblia já deixa no primeiro versículo do primeiro capítulo de Gênesis muito claro: Deus sempre existiu. Deus sempre existiu. Não existe outra resposta. Deus sempre existiu. Lá em Salmos, o salmista diz assim: de eternidade a eternidade, tu és Deus. O que significa isso? Significa que na eternidade passada, a eternidade futura, sempre Deus existiu. O único eterno no passado é Deus. Então, o homem foi criado depois. Existe uma eternidade para o homem? Sim, existe uma eternidade para o homem. Mas Deus é eterno no passado. Então, de eternidade a eternidade, Deus sempre existiu. Deus não foi criado, Deus não precisa de nada, Deus não precisa de ninguém. Deus simplesmente é o Criador de todas as coisas. E Ele sempre existiu. Então eu vejo que logo no primeiro versículo do primeiro capítulo, eu já aprendo que Deus é eterno. A eternidade de Deus está registrada em outros versículos bíblicos. Mas no primeiro versículo do primeiro capítulo de Gênesis, eu já aprendo que Deus é eterno. Por isso que nós falamos que a Bíblia é o instrumento de Deus para você conhecer Deus. Veja que no primeiro versículo eu já estou aprendendo que Deus é eterno. E conforme vai seguindo os outros versículos, eu vou aprendendo outras coisas de Deus, que você vai aprender comigo aqui, tá bem? Ou pelo menos estudar comigo. De repente você já sabe, né, desses conhecimentos, daquilo que nós tiramos da palavra de Deus. Versículo 2 de Gênesis 1 diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Eu quero te dizer que eu não estou aqui nesse vídeo com o propósito de discutir evolucionismo, criacionismo, nada disso. O propósito, o objetivo desse vídeo é entender qual é o propósito de Deus na criação, tá bem? Nós temos, lógico, os nossos pensamentos e temos nossas certezas, convicções e tudo mais. Mas o propósito nosso hoje é entender qual o propósito de Deus na criação. Então veja só, quando a Bíblia fala no versículo 2 do capítulo 1 que a terra estava sem forma e vazia, também não vou ficar discutindo sobre aqueles assuntos que o pessoal discute, qual o tempo entre o versículo 1 e o versículo 2. Isso não importa para nós. O que importa aqui é exatamente o que está escrito na Bíblia. A terra era sem forma e vazia, tá bem? E havia então o abismo e a escuridão no abismo. Então eu posso entender claramente que todo o universo estava numa escuridão. Não existia, na verdade, era um espaço na escuridão, não existia universo, existia agora só a terra. Então Deus, quando cria a terra,
Ele cria, você vai perceber nos versículos seguintes, que Deus cria a terra sem forma e esta matéria terra está envolvida completamente em água. Tá bem? Você vai acompanhar comigo no próximo versículo, que diz assim, versículo 3: Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Então você pode perceber que Deus está aqui seguindo uma linha de pensamento, uma regra, e Ele vai agora então determinar o aparecimento da luz. E nessa escuridão total e com um propósito específico. Primeiro, você vai ver mais para frente comigo, vai confirmar o que nós estamos falando, que a terra está completamente envolvida em água. Então você pode imaginar como eu faço, né? Quando eu leio a Bíblia, eu leio uma história, eu começo a imaginar o que está acontecendo e na minha mente vem então tudo aquilo que está acontecendo e eu posso agora com você imaginar o que está acontecendo. Existe aqui uma bola de água. Sim, no centro dessa bola de água, uma porção de terra sem forma, certo? Uma porção de terra e tudo envolvido de água. Então, e agora Deus determina no versículo 3 o aparecimento da luz, né? O que é a luz? A luz é a claridade. Então, qual é o propósito disso? Quando eu começo a imaginar isso, eu não começo a imaginar que Deus vai criar a luz agora, o aparecimento da claridade, longe desta bola de água ou desse globo de água que Ele está criando aqui. Não, eu fico imaginando que Ele já estabelece bem no meio desta bola, então fica uma divisão, né, de luz e trevas. Porque logo em seguida Deus fala, e haja divisão entre luz e trevas. Mas por que eu falo assim, que é exatamente aqui? Porque Deus tem um propósito específico naquilo que Ele está criando. Outra coisa que eu aprendo sobre Deus, além de Ele ser eterno, é que Deus tem propósito em todas as coisas. Tudo que Deus faz tem um propósito específico. E sempre para uma melhoria, sempre uma coisa boa. E nesse caso aqui, Deus está criando com um propósito específico sobre aquilo que nós chamamos terra. Deus está criando aqui alguma coisa que iria ser necessário. Como que eu quero te falar? Eu quero te falar assim, você, por exemplo, para sair de casa, você precisa da luz? Você precisa para fazer alguma coisa, você precisa da claridade? Sim, você precisa, eu também preciso. As plantas precisam da claridade, da luz. Então nós precisamos entender que isso é realmente necessário, né? Então Deus está criando alguma coisa que seria necessário. É aquilo que eu falo, Deus está criando com uma linha de pensamento. Na sua mente, Ele já tinha um projeto, Ele já tinha alguma coisa a realizar. E Ele tinha tudo na sua mente, o que realmente esta criação vai precisar. E quando Ele cria a claridade, a luz, tá bem? Ele está criando alguma coisa extremamente necessária. E é por isso que nós falamos que na criação Deus tem um propósito específico. Deus não resolveu criar por criar. Ele até podia fazer porque Ele é Deus e Ele pode fazer qualquer coisa. Mas tudo que Deus faz tem um propósito, inclusive na sua vida. Você sabia disso? A sua existência tem um propósito. A sua família tem um propósito. O nascimento desse nenê agora tem um propósito. Deus tem propósito em todas as coisas. É isso que eu aprendo. Aprendi já que Deus é eterno e aprendi que Deus tem um propósito em todas as coisas. Veja só como são as coisas. E eu posso aprender na palavra de Deus muitas coisas sobre Deus, tá bem? Disse Deus, haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E a Bíblia diz no versículo 5, Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã e assim foi o primeiro dia. Também não vou ficar discutindo com você a respeito disso, mas a Bíblia fala que é o primeiro dia, eu entendo claramente que são 24 horas, tá bem? Então, foi o primeiro dia e passou-se o primeiro dia da criação. Deus criou a terra, a água, Deus criou a luz com um propósito específico. Então, chegamos no versículo 5 de Gênesis capítulo 1, onde se termina a criação do primeiro dia. Quando Deus realizou no primeiro dia aquilo que Ele tinha no coração realizar. Veja, Deus faz as coisas realmente segundo o seu coração. Isso é importante você conhecer e entender também. Mas nós vamos parar aqui e começar a pensar e analisar por que será que Deus fez dessa forma, não é isso?
É isso que nós vamos chegar. Nós vamos chegar numa conclusão ao final da série de vídeos. Numa conclusão, qual seria o propósito de Deus em tudo isso? Veja que eu já aprendi com você aqui o que Deus está fazendo, quais os seus atributos, e conforme Ele faz as coisas, Ele vai dando a vida para as coisas. Nós já falamos que a claridade que Ele criou, a luz que Ele criou, é necessário para tudo. Então nós vamos aprender nos demais vídeos tudo o que Deus faz, qual é o propósito que Deus faz. Então nós vamos chegar até a criação do homem, tá bem? Esse é o nosso objetivo. Chegar à criação do homem e então explanar tudo que Deus está fazendo, e você vai entender isso e vai ser de extrema importância para a sua vida. Por que eu falo assim? Eu falo por causa da experiência que eu tenho ministrando isso a alguns grupos, vários grupos na verdade. Houve transformações fantásticas. Por quê? Porque as pessoas entenderam qual era o propósito de Deus na vida delas. Eu quero alcançar você com isso. Eu quero alcançar sua família com isso, tá bem? Então fica comigo, assista os próximos vídeos, que estão à sua disposição, no momento que você quer, no momento que você deseja. Senta e dá um pouquinho de atenção para isso, tá bem? Muito obrigado realmente por hoje você estar me ouvindo assim. Eu quero te fazer um convite também, a você se inscrever nesse canal, tá bem? Eu tenho certeza que você vai gostar. Ative aí as notificações para que você receba o aviso de toda vez que nós postarmos um vídeo. Como nós temos uma série de vídeos, então seria muito interessante para você fazer isso. E se você tiver qualquer dúvida, por favor, use os comentários. Eu vou estar lendo, vou estar te respondendo. Se você quiser mandar um e-mail para mim também, por favor, faça isso. Vou responder todos eles, tá bem? E quero também fazer assim um desafio a você. Colocar nos comentários qual é a sua opinião. Qual seria o propósito de Deus para a criação? Tá bem? Coloque isso. Observe também a nossa rede social, nos acompanhe ali, o que está aqui embaixo no vídeo, tá bem anotado. E você vai estar comigo aprendendo sobre a palavra de Deus. De coração, quero te agradecer por esse tempo que você esteve comigo aqui ouvindo esse vídeo, tá bem? E quero te convidar a estar comigo nos próximos, tá bem? Que Deus abençoe e que a paz de Deus entre na sua vida e entre na sua casa. Muito obrigado.